Bom dia a todos. Queria agradecer em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica o convite para falar para vocês sobre cirurgia oncológica, o que é que o médico generalista precisa saber. Eu não tenho nenhum conflito de interesse financeiro. Na verdade, não só eu, como todos os colegas que estão aqui, esse é o nosso único conflito de interesse. Realmente falar sobre algo que a gente acredita, sobre algo que a gente ama, que é cuidar, no meu caso, do paciente oncológico, falar sobre cirurgia oncológica. Quais seriam, então, os princípios da cirurgia oncológica? Qual seria o papel dentro desse cenário da cirurgia oncológica? Esse é um paper da ESSO, da European Society of Surgical Oncology, de fevereiro desse ano, que mostra para a gente qual é o valor da cirurgia oncológica como parte do cuidado do câncer. Nós sabemos que dentro da história natural da doença oncológica, mais ou menos 80% dos pacientes com câncer, eles necessitarão de um procedimento cirúrgico em algum momento dessa história. Em 2030, a prospecção é que mais ou menos 45 milhões de procedimentos cirúrgicos serão necessários, porém, infelizmente, menos de 1/4% da população mundial recebe um cuidado em cirurgia oncológica adequado. O cirurgião oncológico, o cirurgião oncologista, ou todo aquele cirurgião que cuida do paciente oncológico, ele nada mais é do que um oncologista que também possui a expertise de realizar procedimentos cirúrgicos. Quais seriam, então, as funções do cirurgião oncológico? Planejar e executar procedimentos diagnósticos, estadiar a doença, realizar ressecções com finalidade curativa, encaminhar esse paciente para tratamentos complementares, praticando também procedimentos paliativos e de urgência. Nesse cenário, quais seriam os princípios operatórios dentro da oncologia? Uma incisão cirúrgica ampla e adequada, e aqui fica o grande questionamento, nós temos aquele ditado tradicional, grandes cirurgiões, grandes incisões, e que hoje, com a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica, talvez grandes incisões são grandes confusões. Hoje, o inventário minucioso da cavidade, ligadura de veia antes das artérias, a dissecção centrípeta da peça operatória, isso caiu muito por terra com a cirurgia minimamente invasiva, assim como o isolamento de tumor por compressas. Esses princípios, eles são princípios tradicionais que sempre nortearam a gente. O manuseio cuidadoso da área afetada, cuidado para não se cortar o tecido tumoral, é muito importante a margem de segurança. Nesse cenário, a gente traz a patologia junto do nosso time com a congelação intraoperatória, ressecção em bloco com cadeias linfáticas e marcação com clipes metálicos para o tratamento adjuvante. Dentro desse cenário, é muito comum nas doenças localmente avançadas a cirurgia multivisceral. Sendo assim, ainda dentro dos princípios básicos da cirurgia oncológica, o que é interessante para o generalista saber que existe uma diferença enorme entre operabilidade e ressecabilidade. A operabilidade se propõe a analisar as condições clínicas do paciente, e a ressecabilidade ela baseia-se na extensão do tumor. É um exemplo clássico. Eu trabalho numa operadora de saúde baseada no adulto mais. A nossa média de pacientes operados de idade é 70 a 75 anos. Dessa forma, o que seria a operabilidade? Seria aquele paciente com câncer de cólon, que tem um pólipo maligno, ele tem critérios de mau prognóstico, que ele precisa de uma cirurgia. Essa lesão é uma lesão ressecável. Basicamente, a gente tem um cólon normal. Mas se é um paciente com 85 anos, fração de ejeção baixa, paciente com múltiplas comorbidades, apesar da doença ser ressecável, o paciente não é um paciente operável. Nesse cenário, se você tem, por exemplo, um tumor de reto localmente avançado, que invade bexiga, invade osso, num paciente jovem, por exemplo, 45 anos sem comorbidade, muitas vezes esse paciente ele é operável, mas a doença não é ressecável. Nesse cenário, é muito interessante que vocês entendam esses conceitos. Existem alguns termos comuns dentro da cirurgia oncológica e na oncologia também. O tumor é todo crescimento anormal, o câncer é todo tumor com capacidade metastática. Quando a gente fala em tratamento adjuvante, é qualquer tratamento após a cirurgia. Quando nós falamos sobre tratamento neoadjuvante, é qualquer tratamento antes da cirurgia. A ressecção R0 é aquela que tanto macroscopicamente quanto microscopicamente a lesão é ressecada. A ressecção R1 é aquela em que o cirurgião olha e a doença macroscópica toda foi retirada, mas a microscopia, o anatomopatológico, as margens vêm positivas. A ressecção R2 é aquela que macroscopicamente o cirurgião ele já sabe que ele não ressecou toda a lesão.
Dentro desse cenário, nós temos o estadiamento sistêmico, que é amplamente conhecido, o TNM, o T que versa sobre tumor, o N sobre linfonodos, o M sobre metástase. Essa é uma forma de você padronizar o estadiamento oncológico para o mundo inteiro. Dentro do TNM, a gente tem várias subdivisões, por exemplo, o CTNM é o estadiamento clínico, o STNM é o estadiamento cirúrgico, o PTNM é o estadiamento patológico, o RTNM é o estadiamento na recidiva e o Y é qualquer estadiamento após um tratamento neoadjuvante. O YCTNM é o estadiamento clínico após tratamento neoadjuvante, o YPTNM é o patológico após o tratamento neoadjuvante, o U é o estadiamento por ultrassom endoscópico e o A, que não é tão utilizado, é o estadiamento na autópsia. Sendo assim, vou trazer para vocês agora o histórico da cirurgia oncológica. A cirurgia oncológica, na verdade, qualquer procedimento cirúrgico, ele começa com observações anatômicas lá em 1600 a.C., onde Edwin Smith avaliou 48 doenças anatomicamente detalhadas. A gente traz junto, na evolução da cirurgia oncológica, a anestesia inalatória, ela tem que evoluir junto da cirurgia. A gente tem, desde 1809, as cirurgias eletivas, os tumores ovarianos, evoluindo até 1908, junto com a antisepsia, os grupos sanguíneos. E o pai da cirurgia oncológica foi o William Halsted, em 1880, onde ele era um cirurgião oncológico, ele não acreditava na disseminação hematogênica, ele acreditava que a remoção adequada do tumor era o que propiciava a cura, então grandes ressecções traziam a cura oncológica. E o Halsted, ele foi o pai, ele teve a base da cirurgia oncológica por quase um século. Isso modificou nos anos de 1980, quando na Itália, Umberto Veronese fez essa publicação também sobre câncer de mama, onde ele comparou, essa publicação foi do New England, ele comparou a cirurgia radical do Halsted com quadrantectomia, linfadenectomia axilar e radioterapia naqueles pacientes com câncer de mama pequenos, menores que 2 centímetros. E olha o que é que o Veronese encontrou, que cirurgias menores, como a quadrantectomia, associado a um tratamento complementar como a radioterapia, traziam os mesmos resultados oncológicos do que as cirurgias de mama com ressecção de músculo peitoral, com grandes dissecções. Isso começou a evoluir muito, principalmente com o diagnóstico cada vez mais precoce. Hoje nós temos a cirurgia laparoscópica, a cirurgia robótica, a cirurgia minimamente invasiva. E não dá para falar sobre a evolução da cirurgia oncológica se nós não falarmos sobre programas de recuperação acelerada, o paciente no centro do cuidado e trazer a medicina integrativa também para dentro desse cuidado. Existem várias vias de disseminações oncológicas. Por exemplo, nós temos a disseminação linfática, aqui é um tumor de pé, um SEC de dorso de pé com meta na região inguinal. Nós temos a disseminação hematogênica, nesse cenário, é um paciente com um sarcoma que tem uma metástase pulmonar. Nós temos a disseminação por continuidade, por contiguidade, é algo que são diferentes, apesar de serem parecidos. Continuidade, nesse cenário, é um paciente aqui que ele tem um tumor de estômago que invade o esôfago, então, por continuidade, essa lesão invade outros órgãos. E a disseminação por contiguidade são órgãos que estão contíguos, próximos um do outro. Nesse cenário, a gente tem um tumor de reto, que ele invade tanto ovário, quanto trompas, quanto útero e vagina. Nós temos a disseminação transcelômica, a disseminação por implante. Aqui a gente tem um carcinoma normalmente de ovário, estômago, cólon ou outros, que vão trazer para a gente metástases peritoneais. Existe dentro da cirurgia oncológica um roteiro de atendimento, que é importante que o médico generalista entenda. E antes de falar desse roteiro, eu trago para vocês que o primeiro atendimento cirúrgico em oncologia, quando realizado por um especialista, ele garante um sucesso no tratamento. É importante que o generalista entenda que ele vai captar esse doente, ele precisa entender como se passa,
e precisa saber também encaminhar esse paciente para um adequado tratamento. Nós sabemos que o sucesso do tratamento depende de um primeiro atendimento especializado em oncologia. Nós temos aquela anamnese tradicional, é interessante falar sobre antecedentes pessoais, antecedentes familiares, cirurgias prévias, exames complementares, tenham sempre a biópsia do paciente, ela que dá o diagnóstico histológico. Eu falei para vocês do TNM. Quando a gente avalia esse paciente, nós temos o CTNM, é importante que ele seja descrito no prontuário, junto com a tomografia dos exames de estadiamento. Para finalizar, o tratamento cirúrgico oncológico, ele terá vários objetivos. Muitos aqui, ou no cenário geral, pensam que o tratamento cirúrgico oncológico ele só objetiva a cura. Não, o principal objetivo, obviamente, é a cura, mas o cirurgião ele tem papel primordial também em aumentar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida do paciente. O cirurgião, ou qualquer procedimento cirúrgico realizado, ele nem sempre vai objetivar a cura. O intuito óbvio é fazer uma cirurgia curativa, mas lembrem do nosso papel em aumentar a sobrevida e também melhorar a qualidade de vida do paciente. Existem vários tipos de biópsia. Biópsia é qualquer amostra tecidual, ela é importante para o planejamento terapêutico, entender o tipo de neoplasia, o grau histológico. Basicamente, nós temos biópsias incisionais, excisionais, com agulha, via endoscópicas ou outros tipos de biópsia. A biópsia aspirativa por agulha fina, ela traz para a gente um diagnóstico imunocitoquímico. A agulha fina ela não traz material, não traz fragmento de tumor. Aqui é um exemplo, né, uma punção de uma lesão da mama com biópsia aspirativa por agulha fina. Hoje, com a evolução, é cada vez mais comum o uso da biópsia por agulha grossa, onde você tira um fragmento tecidual e aí sim você consegue analisar a anatomia patológica, fazer imunohistoquímica. Aqui eu trago uma imagem do nosso serviço, de uma biópsia por agulha grossa, guiada por tomografia de uma lesão pancreática. Hoje em dia isso é cada vez mais comum e a gente sabe que a evolução da radiologia intervencionista trouxe uma melhora importante nas biópsias, nos diagnósticos dos nossos pacientes, nem sempre mais necessitando de cirurgia diagnóstica para chegar no cuidado do nosso paciente oncológico. Existem as biópsias incisionais e as biópsias excisionais. Todas são biópsias abertas com incisões cirúrgicas. A diferença da incisional é que você tira um fragmento do tumor. É aquela famosa biópsia. Eu vou fazer uma biópsia, eu vou tirar um pedaço do tumor e eu vou biopsiar. Quando a gente fala sobre biópsia excisional, ela é uma biópsia que tira toda a lesão para análise. Opa. Os procedimentos endoscópicos, eles também são fornecedores de biópsias para nós. Podem ser biópsias incisionais, quando nós temos, por exemplo, um tumor de cólon, que tira um fragmento do tumor. Hoje, com a endoscopia terapêutica, existem as biópsias excisionais, com ressecção de toda a lesão. Quais são esses procedimentos? Faringoscopia, laringoscopia, esofagoscopia, gastroscopia. Tem algumas vantagens, como a visualização direta, também serve para tratamento, não requer incisão cirúrgica. A cirurgia ela também pode ser diagnóstica. Muitos pacientes não conseguem esses métodos menos invasivos. Dessa forma, o cirurgião ele também muitas vezes fará uma cirurgia para diagnóstico, seja por método laparoscópico, que é o mais comum, seja a cirurgia aberta. O cirurgião também vai fornecer um estadiamento cirúrgico para esse nosso paciente, dessa forma baseado no mesmo TNM que eu mostrei para vocês, tumor, linfonodos e metástase, seja para tratamento definitivo, onde você trata o doente, estadia o doente cirurgicamente e opera esse doente com intuito curativo, seja uma cirurgia para programação de tratamento, principalmente as laparoscopias pré-tratamento neoadjuvante. O TNM ele também é cirúrgico, o C é o TNM clínico, o S é o TNM cirúrgico, S de surgery. A cirurgia ela também pode ser curativa e eu trago para vocês de novo um alinhamento de expectativas com o nosso paciente. Toda cirurgia oncológica, ela garante a cura. E aqui eu paro para que vocês, generalistas e todo mundo que está aqui com a gente, entendam que nós, da equipe de saúde, nós médicos, nós devemos evitar duas palavras, duas frases. Eu garanto e eu tenho certeza. Não falem isso para o paciente de vocês. Isso gera expectativas absurdas e o corpo humano ele é uma máquina muito complexa
E a gente não pode nós não podemos dizer que nós garantimos nada, nem que nós temos certeza. E dentro da oncologia, a cirurgia ela tem como objetivo garantir a cura oncológica? Não. A cirurgia ela mira a cura do nosso paciente, mas ela tem, via de regra, intenção curativa, seja na doença avançada, na doença localizada, na doença metastática, e isso deve ser muito bem alinhado com pacientes e familiares. Hoje, o cirurgião, ele não é mais aquele cara que só opera, ele tem que saber cuidar do paciente. E aqui eu trago alguns exemplos para vocês de cirurgia curativa, uma colectomia com ligadura dos pedículos na origem, aqui uma gastrectomia aberta com uma linfadenectomia D2, aqui é uma linfadenectomia retoperitoneal, num tumor de testículo. Nesse cenário, o cirurgião vai fazer a cirurgia com intuito curativo, mas ele também tem um papel como cirurgião paliativista, trazendo alívio dos sintomas, mais uma vez, alinhar com os familiares que algumas cirurgias com intuito paliativo, elas não vão objetivar a cura, geralmente são realizadas na doença avançada e trazem uma qualidade de vida para o paciente, como alívio da dor, resolver quadros obstrutivos ou de sangramento. E outro conceito é que nem toda cirurgia de urgência é paliativa e nem toda cirurgia paliativa ela é de urgência. São conceitos que vocês também precisam entender. A cirurgia de urgência ela pode ser curativa? Sim, ela pode ser curativa. Você interna um paciente que tem um sangramento por um tumor de cólon, não é um sangramento onde ele tem queda de HB absurda, que precise operar de emergência, mas é um quadro de urgência, você consegue compensar esse paciente, fazer um preparo nutricional, operar o paciente num cenário de urgência, mas que o intuito ele é curativo. E nem toda cirurgia paliativa ela é uma cirurgia de urgência. Um paciente, por exemplo, com tumor de esôfago metastático, que não vai fazer uma esofagectomia, mas que tem dificuldade alimentar, você vai programar uma jejunostomia paliativa para esse doente e não vai ser uma cirurgia de urgência. Além disso, como dito anteriormente, o cirurgião hoje ele não só opera. O cirurgião hoje, e o oncologista principalmente, ele precisa ter alguns valores. E quais são os valores do cirurgião oncológico? O cirurgião oncológico ele deve ser tecnicamente proficiente em arte, ciência e, obviamente, nos princípios dos procedimentos cirúrgicos. Ele deve estar habilitado a realizar procedimentos, quando indicados, num cenário de alta segurança para fornecer o quê para o nosso paciente? Um alto valor de cuidado associado também a resultados com qualidade. Além disso, essa é uma publicação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, e eu acho um conceito sensacional, que mostra para a gente que a principal característica do cirurgião oncológico ele é ter a habilidade de oferecer tratamentos holísticos, ou seja, enxergar o paciente de uma forma global, num alto nível de evidência, amor e compaixão, direcionando o tratamento desse paciente, mas também entendendo todas as aflições que chegam com o diagnóstico oncológico. Esse é um valor importantíssimo para aquele cirurgião que se dedica ao tratamento do paciente com câncer. É importante que a gente oriente o paciente, que a gente traga segurança para o nosso paciente, que a gente acolha o nosso paciente. E é muito comum na nossa prática diária a realização da decisão de tratamento. E dentro desse cenário é importante, é interessante que a gente pratique a decisão compartilhada, que é um conceito de slow medicine, de cuidado centrado no paciente. O que é a decisão compartilhada? A decisão compartilhada, ela não é a decisão delegada. A decisão delegada é aquela que você delega a decisão para o paciente. O senhor tem um tumor de reto, o senhor pode operar, o senhor pode fazer radioquímio. Está aqui o menu, escolha o tratamento que você quer. Então, você delega a decisão de tratamento para o paciente. A gente não faz isso. A gente também não deve ter a decisão consentida, que é a mais comum de ser confundida com a decisão compartilhada. A decisão consentida é a decisão em que o cirurgião escolhe o tratamento. O senhor tem um tumor de reto, o senhor pode operar ou o senhor pode fazer radioquímio. Eu acho que é melhor para o senhor operar. O senhor quer? Quem decidiu? Quem decidiu foi você. O paciente familiar ele só consentiu com a decisão. A decisão compartilhada ela é complexa, ela requer experiência, ela requer estudo, ela requer conhecimento, mas ela também requer empatia. É importante que a gente tenha empatia no nosso dia a dia. E é claro que a gente tenha uma equipe de saúde para chamar de sua, porque a gente não faz oncologia se nós não entendermos que os cuidados perioperatórios eles são muito importantes.
dentro do tratamento multidisciplinar. E aqui eu trago para vocês os pilares médicos da equipe multidisciplinar: cirurgia oncológica, oncohematologia, radio-oncologia, cuidados paliativos e a oncogeriatria. Cada vez mais a nossa população está envelhecendo. Entendam que o paciente ele é visto num cenário perioperatório, tanto antes, durante quanto depois. E antes, durante e depois existem itens que são importantes de serem pontuados dentro do cuidado do paciente. A gente precisa selecionar adequadamente o nosso paciente, falando de sarcopenia, nutrição, fragilidade, cognição, uma avaliação clínica. É interessante que a gente pratique o cuidado centrado no paciente com protocolo de recuperação acelerada, fornecendo meios de deshospitalizar esse doente. A cirurgia deve ser minimamente invasiva, seja laparoscopia ou robótica. O paciente, quando recebe alta, ele deve ter cuidados pós-hospitalares, como monitoramentos, reabilitação, um tratamento adjuvante, tudo isso muito focado na equipe de saúde. Dito isso, e para finalizar, qual é o meu propósito, qual deve ser o propósito de todos vocês? O nosso propósito com isso, entendendo os valores do cirurgião e os valores do cuidado, é entregar para o nosso paciente, não como médico, mas como equipe de saúde, os melhores desfechos cirúrgicos possíveis. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu estou à disposição ao final, se quiserem conversar ou quiserem entrar em contato conosco pelas redes sociais, podem ficar à vontade. Muito obrigado.